E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui. Vou falar agora um pouco sobre design experimental. O que seria? Seria como criar uns passos para nós criarmos determinados experimentos, que ao contrário das observações, tentam achar um nexo causal. Então, se A ocorre, B ocorre. Por causa de A, B ocorre. Ok? Então, vou fazer um exemplo aqui de um medicamento. Eu criei um medicamento para poder tratar um pouco os sintomas de enxaquecas crônicas. Então, estamos falando de dores de cabeça muito fortes. E como que nós vamos fazer isso? Precisamos comparar, precisamos fazer alguns passos para saber se realmente o resultado do meu medicamento é efetivo, se ele trata realmente, se ele diminui a dor de cabeça ou não. Então, quais seriam os passos? Né? Então, vamos considerar aqui na parte 1, que é a parte de comparação. Né? Então, nós estamos falando de comparação. O que seria essa comparação? Eu vou ter dois grupos, neste caso, isso estamos falando de pessoas, ok? Estamos falando de um grupo de pessoas. Então, nós teremos um grupo, deixa eu só pegar aqui as anotações, que será um grupo de tratamento, ok? Aqui é o tratamento. Tá. Então, esse bendito dessa mesa de vez em quando desconfigura. Aí, tá vendo? Tem aparecendo essas bolinhas. Então, aí por isso que a letra já é feia e sai tudo torta. Então, nós teremos o grupo de tratamento, ok? E do outro lado, nós teremos o grupo de... Vou até fazer de uma outra cor, para ficar mais legalzinho. Que teremos o grupo de controle. Então, aqui temos outro grupinho, que é o grupo de controle. Então, temos o nosso grupo de tratamento, que é ele que vai receber o medicamento, e o grupo de controle que não vai receber o medicamento, ok? Ou vai receber um outro, caso meu experimento seja uma comparação entre dois remédios, o meu e o concorrente, ok? Então, a parte 2, que nós teríamos aqui, eu chamo de aleatorizar. Nossa, eu vou escrever de letra de forma mesmo, letra bastão. Olha, ó. Não sei qual que é, o que está fazendo juntar. Depois eu vejo o que é. O que acontece na parte do aleatorizar? Aleatorizar eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atribuir aleatoriamente sujeitos com tratamento. Então, eu vou pegar várias pessoas e vou selecionar aleatoriamente quem vai entrar no grupo de tratamento e quem vai entrar no grupo de controle. Lembra quando eu estava falando sobre como fazer a parte das seleções, como tirar a amostra? Então, aqueles métodos servem para isso, para nós conseguirmos criar essa parte aleatória na nossa pesquisa, ok? Para tentarmos evitar alguns outros fatores que eu vou explicar daqui a pouco. Uma outra parte também, que é a 3, que é a parte de replicar. Então, quando nós estamos falando de replicar, estamos tratando de duas coisas. Uma é obtermos uma amostra grande o suficiente para ser representável na população. Então, estamos falando, sei lá, de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil, então eu preciso de uma quantidade significativa de pessoas para o meu experimento. Okay? Isso vai acarretar em custos, isso vai acarretar em alguns problemas que eu também já disse em outros vídeos. Ok? Então, estou falando assim bem por cima, não estou falando que essa é a regra para todos os fatos, porque às vezes eu vou fazer um experimento e eu não vou ter nem mesmo recurso para poder pegar essas outras pessoas para poder fazer o experimento na quantidade de pessoas que eu realmente gostaria, tá? Ou também, nós também estamos falando da parte de replicar o estudo. Então, o estudo ele tem que ter uma coisa que se chama falseabilidade. Ele tem que ser possível o fato dele ser provado falso. Então eu posso criar um estudo que eu deixe ele tão amarrado que dificilmente alguém vai poder replicar esse estudo. Dificilmente alguém vai poder pegar, fazer praticamente as mesmas coisas para poder chegar no mesmo resultado. Ou no mesmo resultado ou não, né? Porque às vezes pode ser que
o experimento tem algum problema, que tenha chegado numa conclusão falsa e assim por diante. Mas o estudo ele tem que ser replicável, ok? E o último, que entra na parte da comparação e de aleatorizar, que é a parte do isolar. Na verdade, chamo de blocking, né? Mas eu vou chamar de isolar por enquanto. E o que seria essa parte de isolar? O que a gente isola? Nós isolamos variáveis, ou tentamos isolar as variáveis, que podem atrapalhar na nossa pesquisa. E o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, quando nós estamos tratando de enxaquecas, ok? Essas enxaquecas podem vir a partir do quê? Vamos imaginar uma coisa. Pode ser que exista uma diferença no recebimento desse tratamento entre homens e mulheres, por exemplo. Não quero esse tracinho, não quero que emende. Mulheres. Eu posso também ter a diferença entre quem trabalha em lugar estressante. Na verdade aqui estresse é sem o E. Quando tem estresse, o lugar estressante ou não. Por exemplo, alguém que assuma atividade física ou não. Vejam que são essas variáveis, elas vêm junto com os sujeitos que você faz que você vai colher na sua amostra. Então, temos que tentar isolar esses fatores para termos o quê? Para não termos uma tendência, eu acho que existe essa palavra, essa tendencialização na resposta, e para ele ser replicável para todas as pessoas e se determinados comportamentos acontecerem que você não gostaria, sejam simplesmente por sorte, né? Então, vamos considerar, por exemplo, que homens e mulheres tenham diferença nessa parte da enxaqueca. Então, eu posso considerar que homens vão ter, se eu não isolar esse fato, que homens vão ter um melhor tratamento, ok? Então, o remédio ele vai ser melhor aplicado para os homens e menos para as mulheres, se eu não isolar esse fator. Se eu colocar todos os homens juntos com as mulheres, eu não fizer essa distinção entre sexos, simplesmente vão ser pessoas. Já se eu fizer essa distinção, eu vou conseguir fazer uma inferência melhor. Então eu vou poder falar que, por exemplo, o efeito surgiu melhor em mulheres, melhor em homens, do que em mulheres. Então, se fosse tratar, por exemplo, de pessoas com trabalhos estressantes, então o remédio vai ser mais efetivo para quem tem trabalhos incessantes ou não, para quem tem doenças crônicas. Então, por exemplo, é uma enxaqueca crônica, então nós estamos tratando simplesmente de uma doença, não exatamente de algo que acontece do nada. Veja que é um pouco complicado mesmo de nós podermos verificar essa parte e nós conseguirmos isolar esses fatores. Para isso que serve a parte de como nós fazemos a nossa seleção da nossa amostra, né, para tentarmos aleatorizar o máximo possível para evitar esse tipo de variáveis, que são as variáveis que podem simplesmente afetar o nosso resultado. Beleza? Para não ficar tão longo, vou dividir esse vídeo em duas partes. Na próxima parte, que vai ser um pouquinho mais rápido, eu vou falar sobre algumas terminologias que nós também usamos aqui. Beleza? Espero que tenham gostado e é isso aí. Beijos e até mais.